Olá! De certeza que já passamos todos por isto. Olhamos para os preços das casas, sempre a subir, e pensamos: bem, as imobiliárias devem estar a nadar em dinheiro. Parece lógico, não é? Mas e se essa ideia, essa primeira impressão, não contar a história toda? Vamos mergulhar nos números a sério e ver o que eles realmente nos dizem. Pois esta é mesmo a grande pergunta que anda na cabeça de muita gente. E foi exatamente isso que um grupo de investigadores decidiu pôr à prova. Em vez de ficarem pelas opiniões, foram diretos à fonte, aos dados. A questão era relativamente simples. Será que esta escalada de preços que vemos todos os dias se traduz mesmo na prática em lucros fora do normal para as empresas do setor? E, convenhamos, há boas razões para se pensar assim. Olhem para isto. Só entre 2011 e 2020, Portugal teve uma das maiores subidas de preços da habitação em toda a Europa. Estamos a falar de um aumento de 35%. É um número impressionante. Com um cenário destes, parece quase inevitável, certo, que os lucros das empresas tivessem disparado na mesma medida. Só que a lógica às vezes prega-nos partidas. E foi precisamente para testar esta ideia, que parece tão óbvia, que os investigadores mergulharam a fundo nos dados. Portanto, vamos lá ver o que é que esta investigação científica nos revelou. E quando digo a fundo, não estou a exagerar. A escala desta análise é de facto impressionante. Foram analisados os dados financeiros de mais de 37 mil empresas imobiliárias em Portugal. E não foi só de um ano, foi ao longo de uma década inteira. É uma amostra gigante, pensada precisamente para que os resultados fossem o mais fiáveis possível. Ok, e para medir se uma empresa está ou não a dar lucro, eles usaram uma métrica fundamental que se chama ROE, ou, em bom português, retorno sobre o capital próprio. Pensem nisto como uma espécie de termómetro da saúde financeira da empresa. Basicamente, o que isto nos diz é a eficiência com que uma empresa consegue gerar lucros a partir do dinheiro que os acionistas lá puseram. É simples, um ROE mais alto significa uma empresa mais rentável. E agora, preparem-se, porque é aqui que a história dá uma volta completamente inesperada. O que os dados mostraram, bem, digamos que vai contra tudo o que a maioria de nós pensava. Este gráfico diz quase tudo. Reparem bem, a linha a traceado, que representa os preços das casas, sobe, 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 é uma tendência clara. Agora, olhem para a linha contínua, que é a da rentabilidade, o tal ROE. Em vez de seguir a linha dos preços quase de mão dada, ela parece ter vida própria. Flutua, é muito mais volátil. O divórcio entre as duas é gritante. E a conclusão do estudo, preto no branco, é esta. Um aumento no preço da habitação por si só não leva a um aumento da rentabilidade geral das empresas. Ou seja, aquela ligação que todos nós assumimos como certa, afinal, não é assim tão direita. É um ponto crucial. Mas espera aí, como é que podemos confiar nisto? Será que o estudo é sólido? Bem, os investigadores foram mesmo muito rigorosos. Usaram métodos estatísticos avançados para não haver ali resultados enviesados. Tiveram em conta outros fatores, como o crescimento da economia, o PIB, para garantir que não lhes escapava nada. E, talvez o mais importante, fizeram aquilo a que se chama um teste de robustez. Basicamente é como abanar bem a teoria para ver se ela se aguenta. E? Aguentou-se? E esse teste de robustez focou-se num grupo muito particular de empresas, as 8.189 que não só estiveram no mercado durante a década do estudo, como sobreviveram. Podemos pensar nelas como as campeões, as mais resilientes do setor. E aqui vem o mais incrível. Mesmo olhando só para este grupo de elite, para as empresas mais estáveis e que aguentaram uma década inteira, a conclusão foi exatamente a mesma. A subida dos preços não significou automaticamente mais lucros para elas. Isto reforça mesmo a ideia de que o preço, isoladamente, não é o que faz mexer o ponteiro dos lucros. Ok, então isto leva-nos a uma pergunta que é mais do que óbvia. Se não é o aumento dos preços que está a encher os cofres, então o que é? Tem de haver outra explicação. E a resposta parece estar mesmo à nossa frente, neste gráfico. Reparem como a linha da rentabilidade, o ROE, parece que dança ao mesmo ritmo das barras cinzentas. E essas barras são o número total de casas vendidas por ano. Quando se vendem mais casas, a rentabilidade sobe. Quando se vendem menos casas, a rentabilidade desce. A ligação aqui parece óbvia, não é? Então, vamos lá resumir a questão. O que é que gera mais lucro? É o preço de cada casa ser mais alto ou é vender muitas casas? A resposta que os dados nos dão, de forma surpreendente, é a quantidade, o volume. As empresas do setor ganham mais dinheiro quando o mercado está a mexer, quando há muitas transações e não necessariamente quando o preço de cada casa bate recordes. O ano de 2020 é um exemplo disto que é quase perfeito, um verdadeiro paradoxo. Pensem nisto. Em 2019, muitas vendas, rentabilidade alta. Chega 2020, a pandemia, o número de transações cai a pique. E o que acontece à rentabilidade? Cai também. Mas, e aqui é que está o mais curioso, nesse mesmo ano de 2020, os preços das casas subiram 8%. Isto mostra, de forma claríssima,
que o motor da rentabilidade é o volume de negócios, não o preço na etiqueta. Certo? Os dados são muito interessantes, mas na prática, por que é que isto é importante? Qual é o impacto real desta descoberta no nosso dia-a-dia, nas políticas públicas e na forma como todos nós olhamos para o mercado da habitação? Ora bem, as implicações são enormes. Primeiro, aquela ideia de lucros excessivos que vêm só da subida de preços parece não ter grande suporte nos dados. Segundo, isto faz-nos pensar sobre a eficácia de certas medidas, como os impostos sobre lucros inesperados, os chamados windfall taxes. Se calhar, o alvo não é bem aquilo que se pensava. E, por fim, a grande conclusão. A saúde do setor imobiliário parece depender muito mais da atividade económica, do dinamismo, do número de vendas, do que propriamente preços muito altos. E tudo isto deixa-nos com uma reflexão importante para o futuro. Se o que realmente faz um setor imobiliário saudável é o volume de vendas e não tanto o preço, que aliás por vezes sobe precisamente porque há menos casas a ser vendidas, então a conversa talvez tenha de mudar. Em vez de nos focarmos só em controlar os preços, talvez a grande questão seja outra: que políticas podem realmente incentivar um mercado mais dinâmico, com mais gente a comprar e a vender, de uma forma que beneficie a economia como um todo? Fica a pergunta no ar.